O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, edição de número 23. E como está você, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro? Eu no momento estou com fome. Acontece. Né, mas boa alvorada para você também, meu caro Matias, para o nosso querido Leandro aqui do lado, extremamente sensual. Nossos ouvintes estarão ouvindo esse programa talvez no Dia das Crianças, então feliz Dia das Crianças a todos vocês. Para os nossos ouvintes católicos, feliz dia de Nossa Senhora Padroeira do Brasil, né, que teoricamente é o motivo do feriado, mas o feriado é por causa do Dia das Crianças. Não tirem essa ilusão das crianças. E para as populações nativas, não comemorem o dia de Colombo. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque toda criança passa pelo trauma de achar, de aprender que o Dia das Crianças não é feriado por causa do Dia das Crianças. Não tira essa magia deles. Mais numa rádio católica. Né, que preza pelo bom comportamento, já diria a Lady Gil. Mandar um abraço aqui pro Marcelo Morikawa, que nos lembrou que o Marcelinho Carioca jogou no Ajaccio. Eu não lembrava disso, pra ser sincero. E o Caio Costa também falou isso, até ele disse que ia chamar a polícia do clubismo. Não, mas eu realmente não lembrava. Eu lembro do Marcelinho no Valência, que ele teve aquele entreveiro com o Zubizarreta, que na época era goleiro do Valência, mas dele no Ajaccio eu não lembro. E ele perguntou acho que nem o Marcelinho lembra dessa passagem dele. E o Marcelo também perguntou se a palavra corsário tem alguma coisa a ver com o nome da ilha. Não, a gente falou que o nome da ilha é uma... na verdade, não lembro se a gente mencionou especificamente, mas o nome da ilha vem da latinização do nome da colônia grega que tinha na ilha. A palavra corsário, né, dos piratas, vem do latim corsarius, que é corrida, correr, que é no sentido de um ataque, né, de você ataca, pilha e sai correndo e foge. Né, o nosso amigo do Esse Dia Foi Louco corrigiu minha cãibra cerebral, dizendo que Napoleão foi para a ilha de Elba, né, não para a Córcega, embora ele tenha mantido o título de rei da Córcega. Foi isso talvez que eu tenha tentado dizer, mas eu, enfim, tive uma cãibra cerebral, porque lembrando a todos vocês, o cérebro é um músculo. E finalmente o Gessiel disse que comprou Asterix na Córcega por causa desse episódio, perguntou quantas pessoas mais fizeram isso. Vocês respondam, porque a gente vai levar esse número para Record, para querer Asterix de graça. Sim, como pagamento. Tá me faltando alguns exemplares. Para mim também. Fica a dica. E mais recados, meu caro Matias? Não. Então, mandar como sempre um abraço pro pessoal da Karsug Mania, a melhor comunidade sobre futebol do Facebook. E hoje vocês vão entender que são duas Chinas, né, meu caro Matias? Sim, de uma ilha para outra, vamos falar de Taiwan, a China rebelde. A história. Felipe, na verdade não é uma ilha, né? É um conjunto de ilhas, um arquipélago. A ilha de Taiwan é a principal ilha do país, embora nós temos várias outras ilhas, como as Ilhas Pescadores e tudo mais. E a ilha de Taiwan também é muito conhecida, né, se vocês repararam, o nome de algumas ilhas ali perto é Ilha de Pescadores, que é um termo em português. Assim como Taiwan também é muito conhecida pelo mundo por um nome português, o nome de Formosa, que foi um nome dado por navegantes portugueses em 1542. Ela era habitada originalmente por populações aborígenes ou indígenas, né? Tem gente que vê algum problema no termo indígenas, não sei, então a gente pode usar o termo aborígenes também. Ou autóctone. Ou Ou silvícola. Não, silvícola é meio pejorativo, não? Não, silvícola é da terra. A autóctone me lembra Jogos Mix. Você vai pegar a referência. Sim. Mas, desculpe pela piada interna. E atualmente, nós temos mais de 500 mil de pessoas que são
dessa etnia autóctone e que corresponde mais ou menos a 2,3% da população atual da ilha. E o registro dessas populações na ilha de Taiwan remetem a mais de 8 mil anos atrás. A partir do século XVI, nós tivemos a posse formal desses territórios pela dinastia chinesa Ming, que governou boa parte do que hoje conhecemos como China até 1644. Em 1644, nós temos a queda da dinastia Ming, que ela foi enfraquecida justamente com a chegada dos europeus, que disputavam acesso aos portos, ao comércio, acesso inclusive à própria ilha de Formosa, que foi disputada de forma armada, disputada num conflito, especialmente entre a dinastia Ming e os Países Baixos, né? Lembrando que dessa região nós temos, além de um grande fluxo comercial, nós temos a produção, a extração de especiarias e diversos outros produtos. E com a dinastia Ming e a sua queda em 1644, nós tivemos a ascensão da dinastia Qing, Q-I-N-G, porém a pronúncia em chinês, se vocês quiserem ser puristas, é Qing, em 1644. E com essa nova dinastia começa também a migração Han para Taiwan. Né? Han, H-A-N, é a principal etnia do que a gente chama de chinês. Chinês é um estado, né, que inclusive compreende diversas etnias, diversos grupos sociais. Nós temos diversos movimentos separatistas ou regionalistas dentro da China. Né, os mais conhecidos são dos uigures, que são um povo da Ásia Central muçulmano e que correspondem a uma minoria chinesa. E lembrando, estamos falando do país de maior população no mundo. Então, quando falamos de uma minoria na China, estamos falando de 42 milhões de pessoas, no caso dos uigures. E com a dinastia Qing, nós tivemos a expansão dos domínios chineses, atingindo mais ou menos o tamanho da China atual no século XVIII. E por que isso é uma informação importante para a gente ter em mente? Porque diversas reivindicações territoriais da China contemporânea buscam sua legitimidade histórica nessa expansão da dinastia Qing, como o Tibete, que foi invadido e anexado na década de 1950, várias ilhas do Mar do Sul da China e também a própria ilha de Taiwan, embora o conflito seja um pouco mais recente, como a gente vai ver. Nesse período, nós também tivemos a ilha de Taiwan e as outras ilhas ao redor também sendo disputadas pelo shogunato japonês. Com, por exemplo, inclusive uma tentativa de invasão da ilha que foi repelida pelas populações nativas ainda no século XVI e no século XVII o shogunato Tokugawa tentou novamente invadir e anexar as ilhas, quando agora eles foram expulsos não apenas pela população nativa, também por navios chineses, e também a sua frota sofreu bastante com um furacão, né, um vento divino ao contrário, né, um kamikaze que fez gol contra, por assim dizer. Né, lembrando que kamikaze é referência à tempestade que afundou a frota mongol que pretendia invadir o Japão. E por que a gente está falando do Japão aqui? Ficou essa coisa meio salada, né? Nós temos a população nativa, nós temos um domínio chinês durante séculos e tentativas europeias e japonesas de conquista. Porque essas ilhas, além delas terem uma posição geográfica muito interessante, uma posição geográfica estratégica, de ser um importante posto comercial, posto de especiarias, todas essas questões, em 1895, ou seja, a gente deu um salto, digamos assim, de alguns séculos, fomos ao final do século XIX, em 1895, a dinastia Qing, ou Qing, ela vai ser derrotada pela nova potência da região, justamente o Japão, agora não mais um shogunato, agora o Império Japonês formado
pós-revolução Meiji. E para vocês que gostam do assunto, eu sei que a gente tem bastante ouvinte que se interessa por temas japoneses, a gente vai ter Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Japão, inclusive aí num esquema bastante especial, que a gente tiver o contato do Zico. Por favor, entre em contato. Por favor, mandar aí o contato do Arthur Você Coimbra. que é de Quintino. Pode ser, ou você... Né? O do Alcindo nós já temos, falta o do Zico. E é sério, tá, gente? Porque eu sempre falo, né, que toda vez que a gente pediu algum contato, que a gente pediu alguma coisa, os nossos ouvintes são os melhores do mundo, a gente sempre conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, então tá aí, que se alguém tiver o contato do Zico, é para mandar mesmo. E o que acontece? Nós temos a derrota da China, a primeira derrota chinesa nas mãos do Japão, na verdade, né, o Império Japonês iniciando seu processo de expansão, depois ia conquistar a Coreia, ia conquistar a Manchúria, e por conta disso, o Japão vai passar a possuir a ilha de Formosa e as outras ilhas da região a partir de 1895. Esse domínio vai durar até 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma unidade do exército japonês chamada de os Voluntários Takasago, que era formada por taiwaneses aborígenes. E, inicialmente, no início do século XX, nós tivemos movimentos de resistência na ilha de Taiwan, na ilha de Formosa, contra a ocupação japonesa. Porém, após a repressão desses movimentos, os japoneses iniciaram um processo de japanização das ilhas, com assimilação econômica, assimilação cultural, ensino do idioma, taiwaneses indo para o Japão, japoneses assumindo os principais postos de governo e de controle das ilhas. Ou seja, a ilha de Taiwan, então, quando a gente chega aqui, mais ou menos em 1945, ela vai ter influências chinesas, aborígenes e japonesas. E vai ter, ao mesmo tempo, né, de forma sincrônica, um outro evento muito importante, que são as guerras civis dentro da China. Porém, as guerras civis vão ficar para o próximo bloco, porque aí a gente vai seguir uma outra linha de raciocínio. Mas, por enquanto, mantenha essa informação na cabeça. 1945, Ilha de Taiwan, influência aborígene, influência chinesa, influência japonesa. Vamos passar agora então para o campo para falar de como o futebol está ligado à sociedade taiwanesa. O campo. Felipe, e fazendo um comentário, né? O esporte nacional de Taiwan não é justamente o futebol, né? Não, diferente do continente. Não é o futebol, ao contrário da China, né? Tem essa esporte relação. Coletivo. O esporte coletivo, porque todos gostam de ping-pong. Tênis de mesa. Não, ping-pong. Ping-pong, não vem. E tênis se chama ping-pong de quadra. Como você disse, é uma situação bastante invertida, né? E aqui mandar um abraço pro nosso ouvinte, amigo, colega, tutor e sex symbol, o Biratã Leal, que inclusive recentemente jogou o torneio, né, da imprensa esportiva paulista, né, o torneio alternativo, digamos assim, né, a Copa Trifon Ivanov. E ele se autoelogiou seu desempenho no gol, se chamando de Ubirabanks. Meu Deus. Não, mas eu gostei justamente porque é tão absurdo, né, que eu vou registrar isso. O que acontece, né? Em Taiwan, o principal esporte é o beisebol, e na China, o principal esporte coletivo atualmente é o futebol. Porque o beisebol ele era bastante popular na China, ele foi levado por missionários americanos, por chineses de elite que estudaram em universidades americanas e pela influência japonesa. Quando os comunistas tomam o poder na China, em 1949... o pessoal, os grupos que apreciavam o beisebol foram justamente os grupos nacionalistas que foram para Taiwan, e a gente vai explicar isso para vocês, mas como vocês podem ver, um termômetro social aí dessa questão. E na China, com a Revolução Cultural do Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né, lembrando que tem as duas grafias, as duas são aceitas, foram proibidas várias coisas consideradas de influência estrangeira, inclusive o beisebol.
Quando nós tivemos a flexibilização, para ficar num termo da moda, né, dessas regras, dessas proibições, a China ela já tinha erradicado a sua influência do beisebol, e agora, né, estamos falando da década de 1980 mais ou menos, ela está mais sujeita, mais exposta ao quê? Ao futebol e ao basquete. Né, influências dos Estados Unidos, influências inclusive do Brasil, né? Lembrando que a China hoje tem a política de contratar muitos profissionais brasileiros para desenvolver o seu futebol, inclusive na segunda divisão, e aí eles dizem que o resultado Deixa eu concluir meu raciocínio. e aí eles dizem que o resultado é arranjado, aí toma esporro, aí um cara lá da China é preso, ele disse que ele estava certo, mas eu acho curioso como em algumas situações, né, quando um profissional às vezes ele também baixa tal, ele, em questão de uma semana, ele aparece em quase todos os programas esportivos da TV. É um passo de mágica. É curioso isso, né? Mas, concluindo aqui meu raciocínio, então a China ela estava muito mais exposta ao futebol e ao basquete do que ao beisebol. Ao contrário de Taiwan, que manteve a tradição do beisebol. E outra questão interessante, né, de como o esporte mostra as relações sociais e políticas, né, os nossos ouvintes já estão percebendo, né, que Taiwan tem essa relação bastante complicada, bastante misturada com seus vizinhos. Taiwan é a República Popular da China, né? Ou seja, Taiwan se considera uma China, e a gente já vai explicar isso melhor no próximo bloco. Então, é muito difícil a gente precisar quando surge o futebol em Taiwan. Por quê? Porque a atual federação, a atual associação de futebol da China de Taiwan, da República Popular, ela considera sua data de fundação como 1954 e como um prosseguimento da Associação Chinesa de Futebol de 1924. Porém, em 1924, as ilhas não eram parte da China, elas eram parte do Império Japonês, que teve a sua fundação, a fundação da sua Federação de Futebol em 1921. Então, você tem aí duas datas possíveis para formalização do futebol na ilha de Taiwan, nas ilhas que atualmente são Taiwan. No Japão, o futebol chegou levado pelo comandante Archibald Lucius Douglas, que era... Deixa eu adivinhar. Inglês. Ele era inglês, né? Os ingleses levando, né, ou futebol, ou cricket, ou o rugby para o mundo, e que entre 1873 e 1879 era instrutor na Academia da Marinha Japonesa, em Tóquio. E ele ensinava o futebol como parte de atividades recreativas para os cadetes, e aí parte desses cadetes, posteriormente, já na virada do século, esses cadetes indo para Taiwan, levaram o futebol para a ilha. E aí, olha só, outra questão curiosa, né? Nós temos a fundação da Associação de Taiwan em 54, se colocando como herdeira de uma associação chinesa de 24, porém, em 24 a ilha não fazia parte da China. Em 74, a Federação de Taiwan, ela sai da Confederação Asiática. E vocês vão entender por que isso acontece em 74 no próximo bloco. E aí, em 75, ela vira membro da Confederação da Oceania. Aí, em 78, ela é suspensa da Oceania por questões de nomenclatura. Porque ela usava o nome República Popular, o nome de China, República da China, e já existia outra República da China. Então como é que você fazia para ter duas Chinas jogando bola? E aí, em 81, houve um acordo na FIFA em que o nome da associação local virou Associação de Futebol da China Taipei, ou China Taipei, que é inclusive o nome que a delegação de Taiwan usa nas Olimpíadas, vocês devem ter reparado, que é um nome que intencionalmente fica ambíguo para taiwaneses e chineses. Né? Você, ao mesmo tempo que dá a entender que é um país independente, com identidade cultural chinesa, você dá a entender também que ele é parte da China. Então todo mundo fica feliz. E aí, em 82, foi readmitido na Oceania. E aí, em 89, convenceram a China a deixar voltar para a Confederação Asiática de Futebol. Então, é mais uma daquelas confederações que migra por outras organizações, assim como nós tivemos Israel, por exemplo, no programa sobre Israel, por questões políticas, né, aí a política influenciando no esporte. Falando aqui de questões mais
concretas. Obviamente a gente não tem um grande retrospecto do futebol taiwanês para passar para vocês, né? Colocando aqui, né, que a seleção de Taiwan ela foi terceira na Copa Asiática de 1960 e quarta em 1968. Porém, a seleção de Taiwan tinha muitos jogadores de Hong Kong, porque eles faziam parte do Império Britânico ainda. Hong Kong ainda não era um território especial da China. Porém, eles não podiam jogar por Hong Kong, não tinha uma delegação suficiente. Então, eles jogaram por Taiwan. E aí acabaram tendo esse bom resultado. No futebol, participaram da Olimpíada de 1960 e foi um dos países que boicotou a Olimpíada de 1980 em Moscou para lágrimas do ursinho Misha. Lembrando que até 1980, até a década de 80, a Taipei era representante da China para o COI. O COI reconhecia Taiwan como a representante chinesa. Exatamente, então era um peso muito maior. E em 54 e 58, ainda também naquela coisa de ter atletas taiwaneses, ser representante legítimo da China, nós tivemos em 54 e 58 a delegação de Taiwan vencendo o campeonato de futebol dos Jogos Asiáticos, que são como jogos pan-americanos da região. E aí, quando a gente precisa colocar qual foi o primeiro jogo de Taiwan internacional, a gente pode discutir se tem herança chinesa ou não. O primeiro jogo internacional da República da China, como um todo, foi em 1913, perdendo de 2-1 para as Filipinas. O primeiro jogo da República da China de Taiwan foi em 54, vencendo o Vietnã do Sul, outro país que não existe, por 3-2. E atualmente a seleção local manda seus jogos no Estádio Nacional de Kaohsiung, que foi inaugurado em 2009, comporta 55 mil pessoas e é um estádio olímpico, né? Inclusive sediou aí jogos mundiais, jogos de juventude e tudo mais. Falando nos clubes, né, nós temos uma situação muito curiosa que é o futebol da ilha, ele é basicamente semi-amador. Nós temos alguns jogadores profissionais, alguns clubes profissionais. Nós tivemos a Liga Nacional, que existiu entre 82 e 2009, que tinha 8 times, incluindo times semi-amadores e times universitários. E o seu maior campeão foi o Taiwan Power Company FC, com 14 canecos. O Emelec local. De Function City. E aí, em 2007, ou seja, perceba que por 2 anos a gente teve 2 campeonatos, uma fase de transição. Nós tivemos a criação da Liga Intercidades. O nome do campeonato de Taiwan tem nome de campeonato de bairro. Liga Intercidades, que é disputada desde 2007, com 8 times. E aí os times, para ajudarem na profissionalização, eles passaram por mudanças de nomes, né, repaginação de suas identidades, e vários foram associados a empresas. Eles ainda podem ter times, jogadores não profissionais, porém eles têm que ter um mínimo de jogadores profissionais para incentivar a profissionalização do esporte. O maior campeão desse torneio, né, já foram disputadas 9 edições, foi o Taipower, com 6, que é justamente o Taiwan Power Company FC, com um novo nome, ligado à empresa de energia elétrica do país, e ele ficou com esse nome, Taipower, que parece, tipo, se a Itaipava for fazer um energético. Né? Beba Taipower antes de ir pra balada. Né? E o Taipei Tatung, que é uma fábrica de eletrônicos, tem 2 canecos. Inclusive, funcionários da empresa fazem parte do elenco. Ali entendeu? O jogador, o zagueirão titular é profissional, quer ser jogador de futebol e tal. Mas o zagueirão reserva é o Bob do almoxarifado, entendeu? E também nós temos um campeonato que foi vencido pelo time da Universidade Nacional de Educação Física, que também tem jogadores profissionais e alunos dentro do seu plantel. O único sucesso continental do futebol de Taiwan foi quando o Taipower venceu a President's Cup da Associação Asiática de Futebol, da Confederação Asiática de Futebol, em 2011. A President's Cup é um torneio que nem existe mais, era um torneio de segundo escalão, era a Sul-Miranda, né? A Sul-Americana, não sei, se pá menos ainda, né? Mas enfim. E aqui destacando
pontualmente alguns jogadores, nós temos 2 jogadores de Taiwan que jogam na primeira divisão da China, ou seja, nós temos 2 jogadores de Taiwan que jogam num nível acima que o do Luiz Fabiano, sem clubismo, que é o Ko Yu-ting, que joga no Changchun Yatai, e o Shen Po-liang, parece Poliana, né? Que ele joga no Hangzhou Green Town. E aí nós temos outros casos curiosos, que são o Omur Dogan, que nasceu na Turquia, casou com uma taiwanesa, ele não tem nada de taiwanês. Mas como ele casou com uma taiwanesa e ele era jogador profissional na Turquia, chegaram a falar, joga aqui na nossa seleção, quebra esse galho aqui pra nós. E aí ele virou jogador de Taiwan. O Lin Xiaseng, que foi o primeiro jogador nascido em Taiwan, que jogou na Europa, num campeonato de primeira divisão, jogou no Bolton Wanderers de 2005 a 2007. O Chen Haowei, que eu não achei quase nada sobre esse cara, porém ele jogou na base do Mogi Mirim. Não me pergunte por quê. Eu gostaria de poder responder essa pergunta para vocês, mas eu não achei nada sobre esse cara. Se algum de vocês for torcedor do Mogi Mirim, for membro do clube, da direção do clube, fica à vontade aí para mandar sobre esse jogador. E finalmente o caso mais curioso, talvez seja do Javier Shen, que ele é filho de um diplomata taiwanês com uma francesa, ele cresceu na Bélgica, ele atualmente joga profissionalmente na primeira divisão belga, no KV Mechelen, e ele foi capitão de uma das seleções de base da Bélgica, sub-19, em 2001-2002. Hoje ele já está mais para o fim da sua carreira, mas ainda joga na primeira divisão belga, o que é algo razoável, considerando o futebol taiwanês, né? Embora ele não tenha, ele seja taiwanês por parte de pai, né? Ele não cresceu em Taiwan e hoje ainda joga aí na primeira divisão belga. São esses, né, os destaques que a gente pode pensar do futebol taiwanês, mas principalmente mostrar novamente nessa questão das misturas de identidades dentro do futebol de Taiwan por conta das questões políticas que envolvem o país da República da China. Vamos passar agora para o terceiro e último bloco, que fala da Taiwan contemporânea e também dessa cisão com o continente. O mapa. Voltamos ao começo do século XX, né, para começar a falar sobre o fim da dinastia Qing, a República da China e a consequente ocupação japonesa e também a Revolução Cultural. Exatamente. O que acontece, meu caro Matias? Lembrando para os nossos ouvintes, paramos lá em 1945, com as ilhas, quando as ilhas deixam de ser possuídas pelo Japão. Mas aqui a gente vai voltar um pouco na história. Vamos rebobinar a fita, e nossos ouvintes com menos de 18 anos não tem mais essa referência. Você pega uma bic e... Cara, é uma coisa muito curiosa, porque eu vi isso outro dia. O símbolo de salvar do Word é um disquete, ninguém usa mais disquete. Eles têm que trocar aquela porcaria. E outra coisa curiosa que aconteceu foi, eu estava recentemente com alguns amigos, e a filha deles, a Marina, né, um beijo Marina, você não está nos ouvindo, porque você está com 5 anos, mas... foi em 2014, né, quando nós tivemos 20 anos da morte do Senna. E aí tava passando um especial sobre o Senna em algum dos canais. E aí tava passando uma imagem da McLaren do Senna, a imagem real. E aí ela apontou pra TV e falou: "Olha, mãe, é o carro do Seninha". Tipo, pra ela o Senna é um desenho. Não é uma pessoa, não foi um piloto de Fórmula 1. Personagem. É um personagem, é um desenho, porque faz 20 anos já que ele morreu, né? 22 agora. Então... após essa breve divagação... causos à parte, mas só os ouvintes gostam ou não. O que aconteceu? Em 1911 nós tivemos a Revolução Nacionalista e Republicana, que derrubou a dinastia Qing. Nós tivemos a derrubada do imperador Puyi, o último imperador chinês, e nós tivemos uma série de conflitos internos. Por quê? Porque a China, ela já era enorme, né? A China é enorme, e nós tínhamos vários senhores locais controlando porções da China e que precisavam ou ser derrotados pelo novo governo central, ou então terem o seu apoio aí barganhado. Nesse período, nós não tivemos muitas intervenções externas na China, já que
o mundo estava ocupado com a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a China, na segunda metade do século XIX, foi praticamente, né, um playground para as potências europeias, disputando influência, querendo abrir mercados, as guerras do ópio e tudo mais. Os soviéticos vão poder intervir na guerra interna da China na década de 1920. Isso vai acarretar o quê? Uma cisão ideológica nas forças republicanas chinesas. Os republicanos nacionalistas, liderados por Sun Yat-sen e Chiang Kai-shek, e os republicanos comunistas, liderados pelo Mao Tse-tung. Após a derrota dos senhores locais, nós teremos a unificação da China em 1927, e aí, com essa unificação, nós teremos a disputa pelo governo, polarizada agora entre o Partido Nacionalista, o Kuomintang, e o Partido Comunista. Esse conflito interno vai durar até 1936. Então é como se nós tivéssemos uma guerra civil para derrubar a monarquia, outra guerra civil para unificar a república e agora outra guerra civil para qual será o modelo ideológico dessa república. Em 1936, o que nós temos? A invasão, o aumento das hostilidades, por assim dizer, entre China e Japão. O Japão já dominava boa parte da Manchúria, já dominava a Península Coreana. E em 1937, nós temos o início formal da Guerra Sino-Japonesa, que alguns consideram, inclusive, que deveria ser considerado o início da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é outro assunto. E aí o Partido Nacionalista e o Partido Comunista, eles chegam num acordo chamado Fronte Unificado, né, uma aliança contra o inimigo comum, o Japão. Essa aliança vai durar justamente até 1945. Com a derrota japonesa, os dois partidos vão voltar a disputar entre si, e os japoneses são expulsos da ilha de Taiwan, que todos os domínios que tinham sido chineses e estavam na posse do Japão retornam para as mãos da China. Mesmo a ilha de Taiwan, como vocês viram, ela estava sob domínio japonês há mais de 50 anos. Não, 50... vamos colocar aí, 50 anos, sou ruim de conta. E aí, nós teremos o reinício da Guerra Civil, entre 45 e 49, que vai terminar com uma vitória comunista. E a gente pode colocar essa vitória em duas contas. Primeiro, os nacionalistas não eram homogêneos, aqueles diversos grupos militares, aqueles diversos senhores da guerra tinham disputas entre si, e a União Soviética apoiou os comunistas, enquanto os Estados Unidos estava focado, mais preocupado, na ocupação do Japão, seus antigos territórios, as reformas desses territórios, né, como... E aí nós temos o período do general Douglas MacArthur governando o Japão, e aí nós temos a reforma agrária, nós temos a manutenção do imperador como uma questão simbólica, a tentativa inclusive de evitar que a União Soviética expandisse seus domínios para dentro do Japão, das ilhas japonesas, e aí nós temos a vitória comunista. Já nos momentos finais da Guerra Civil, o governo nacionalista do Kuomintang vai levar o seu governo para Taiwan, e Taiwan, durante esse período de guerra civil, além da disputa entre comunistas e nacionalistas, nós também tínhamos o retorno daquele sentimento nacional próprio, aquele sentimento que vem das populações da cultura local, que lá é chamado de um sentimento anticontinental, principalmente. Né? E nós temos um marco muito importante nesse contexto, que é o dia 28 de fevereiro de 1947, que hoje é chamado muito criativamente de Incidente de 28 de fevereiro, na qual pelo menos 30 mil pessoas foram mortas ou presas pelo governo local nacionalista. Então pessoas que eram ou pró-comunistas, ou então pessoas que eram a manutenção, melhor dizendo, contra essas identidades locais, foram reprimidas pelo governo. Com o deslocamento do governo nacionalista do Kuomintang, do Chiang Kai-shek para a ilha, a gente tem um fortalecimento do governo local. Só que, ao mesmo tempo, para a comunidade internacional, acreditava-se que a queda da ilha era questão de tempo, né? A China continental, a China comunista, em algum momento ia invadir Taiwan e retomar a ilha. E esse pensamento vai durar mais ou menos até a Guerra da Coreia, quando os Estados Unidos vão deslocar tropas para a ilha de Taiwan. E aí, em 1955, o
o Congresso dos Estados Unidos aprova a chamada Resolução de Formosa, que é basicamente uma aliança militar. São os Estados Unidos garantindo a independência de Taiwan, garantindo a independência da República da China, como uma forma até de criar ali um cinturão de contenção chinês em relação ao Oceano Pacífico. Né? Se a gente olhar ali as relações americanas, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Formosa e Indonésia, elas são para cercar a China em relação ao Oceano Pacífico. Né? O Oceano Pacífico é uma prioridade da política externa americana desde o século XIX. Né? Foram os americanos que abriram os mercados japoneses, por exemplo, na base da canhoneira, né? Com o Commodore Matthew Perry, que futuramente iria interpretar Chandler Bing na série Friends. E aí nós temos uma questão muito curiosa, que é a posse das ilhas de Taiwan. Ela nunca foi negociada, ela nunca foi acordada. Nós não temos um tratado final de paz, nós temos sequer um cessar-fogo. Né? E ambas as Chinas, a República Popular, que é a China comunista, a China continental, e a República da China, que é Taiwan, e a gente só chamou aqui de Taiwan para facilitar, se consideram a China legítima. Ambos seguem uma política chamada de uma China. Para a China comunista, Taiwan é uma província rebelde. Para Taiwan, o governo comunista é ilegítimo. E aí, por conta disso, um país que tem relações com um, obrigatoriamente não reconhece o outro. E a gente já vai entrar nisso um pouco mais para frente, quando a gente falar do cenário atual. E aí a gente tem um marco muito importante, que é... Lembra quando a gente falou no bloco anterior de que, a partir da década de 1970, a Federação Chinesa de Futebol ficou migrando de confederações? Porque no ano de 1971, nós tivemos a mudança de China na ONU, digamos assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, a China do Kuomintang, ela era considerada uma das potências aliadas. Ela teve um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e essa vaga continuou com os nacionalistas agora em Taiwan. Inclusive, se vocês olharem algumas conferências sobre o pós-Segunda Guerra, durante a guerra, várias delas o Chiang Kai-shek está presente, como na Conferência do Cairo, por exemplo. Após negociações secretas entre os Estados Unidos e a China comunista em 1971, a China comunista foi vista como a China legítima perante o mundo. Por quê? Porque ela é maior, ela tem uma população enorme, ela tinha armas nucleares, um potencial econômico gigantesco e, principalmente, como era um país comunista, os Estados Unidos se aproximando da China, eles viam como uma forma de enfraquecer a União Soviética. A União Soviética e a China tinham rompido em 69, né? Não havia uma harmonia no chamado bloco soviético, bloco comunista da Guerra Fria. Inclusive, China e União Soviética quase entraram em guerra no início da década de 1970. E aí nós tivemos essa aproximação entre Estados Unidos e China, mediada pelo Henry Kissinger, na época secretário de Estado dos Estados Unidos. Em 72, o presidente Nixon visitou a China, e nesse período o intercâmbio cultural entre os dois países ficou muito conhecido pela chamada diplomacia do ping-pong. Não é diplomacia do tênis de mesa, não me olha com essa cara. É diplomacia do ping-pong. Um abraço pro nosso amigo Augusto. Ele ficava puto da vida quando falava ping-pong, a palavra é essa. E que inclusive aparece, por exemplo, no filme do Forrest Gump e tudo mais. E então, em 72, a partir de 71, desculpem, nós temos a China comunista assumindo o conselho permanente, assumindo o assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que isso perdura até hoje. E a China, Taiwan, a República da China, ela passa a ser um país pária na comunidade internacional, porque ela vai ser pouco reconhecida. Taiwan, durante muito tempo, vai ser governado por ditaduras militares, porque Taiwan vive num estado de guerra permanente. Inclusive, uma das coisas que prejudica a profissionalização do esporte em Taiwan é porque todo jovem taiwanês precisa servir às Forças Armadas e serve por 3 anos, que nem Israel, por exemplo. Então, de 1950 até 1975, o presidente de Taiwan foi o Chiang Kai-shek, o líder lá da Revolução Republicana em 1911, um dos líderes, na verdade. Em 78, né, nós temos um período de 3 anos com outro presidente, em 78,
até 88, Taiwan será governada por um dos seus principais aliados, um dos seus braços direitos, que era o Chiang Ching-kuo. E vai ser no governo dele que pela primeira vez serão permitidos que nativos de Taiwan assumam posições de poder. Até 1988, até 1986, na verdade, apenas chineses, de fato, podiam assumir posições de poder, posições no governo taiwanês. E em 91, nós temos o processo de democratização sendo concretizado, e inclusive incentivando a questão da formação de uma identidade própria, né? Colocando aí que Taiwan tem elementos culturais próprios, elementos étnicos próprios, mesmo não sendo considerado como a China para a comunidade internacional. Atualmente, a China, Taiwan, a República da China, é reconhecida por apenas 21 países, a maioria da América Central e um dos nossos vizinhos, né? No caso, o Paraguai. Inclusive, você tem um brother lá, né? Inclusive, o meu amigo Bruno Echauri Slobodzian, que é um brasiguaio. Não, ele não é um brasiguaio, ele é um sérvio-guaio com esse nome. Ele Não, Ian é armênio. Ah, ele é armênio, tá. Slobodzian. Não, Slobodo eu já pensei na Yugoslávia. Mas ele é brasiguaio, vive em Assunção, e a empresa dele negocia diretamente com Taiwan. Então, o Paraguai é o único país aqui da região, da América do Sul, que reconhece Taiwan como representante legal da China, e no resto da América Latina, principalmente na América Central, temos Panamá, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, enfim. E a Oceania também, várias ilhas reconhecem Taiwan, como Kiribati, Palau, Tuvalu, Ilhas Marshall, enfim. Ou seja, boa parte dos países que reconhecem Taiwan estão sumindo. Sim. Mas é uma coisa importante, porque assim, vamos supor que um dos nossos ouvintes pensa, mas poxa, quando eu tenho alguma coisa made in Taiwan, como é? Ou se eu quiser visitar Taiwan, não sei, quero, né, ver as fotos, achei bonito e tal. O Brasil tem uma representação de negócios em Taiwan. Não tem embaixada. Exatamente, é uma questão política, mas questões comerciais, jurídicas existem. Inclusive o mundo inteiro faz isso, porque Taiwan é um polo industrial tecnológico, justamente. Então, esses laços econômicos, comerciais existem independente de uma questão política. Por quê? Porque por conta da política de uma China, se o Brasil levantar a mão e falar, olha, a República da China de Taiwan é a China legítima, a gente reconhece eles como um país soberano, no dia seguinte a China comunista fecha a embaixada. E assim, sendo pragmático, sendo realista, quem é melhor você ficar de bem? Entendeu? Os próprios Estados Unidos vivem entrando nessa zona porque são os Estados Unidos que garantem a independência de Taiwan, mas eles não reconhecem Taiwan como um país, né? Eles reconhecem a China. Por quê? Porque é o país que tem bomba nuclear, velho, pra começar. Então, é uma questão até pragmática, né? E atualmente dentro da China, Taiwan, na verdade nas duas Chinas, nós temos esse assunto ainda bastante delicado. Porque na China continental é muito mal visto você falar de Taiwan como se fosse um país independente. Inclusive, recentemente, a Angelina Jolie foi censurada lá, porque ela estava falando do Ang Lee, o diretor, que é taiwanês, e ela chamou ele de taiwanês. E aí cortaram, falando, não, peraí, calma, ele é chinês. Chinês, acabou. E em Taiwan, você tem essa discussão. Se o país é um país diferente, se é um país que deve ser independente, ou então não, eles são apenas chineses que vivem numa ilha e que devem cuidar de se reintegrar com a China. E isso é visto na política chinesa, porque nós temos duas correntes partidárias, a chamada Coalizão Verde, que defende que existe sim uma identidade própria taiwanesa, com influências aborígenes e japonesas, e que defende a independência. E a Coalizão Azul, que é descendente lá do Kuomintang, lá do início do século XX, que defende um diálogo e a aproximação gradual entre as duas Chinas. Atualmente, Taiwan é governado pela Tsai Ing-wen, que foi a primeira mulher a governar Taiwan, eleita pelo voto direto, inclusive, né, voto direto, universal, secreto, que governa desde 20 de maio de 2016, e ela é da Coalizão Verde, ou seja, os partidos que defendem a independência e a identidade própria de Taiwan. Então fica aí esse balaio de gato
para vocês refletirem, para vocês meditarem. Como eu disse, se quiserem visitar Taiwan, dá para ir. Se não quiser, também não precisa ir. Dá para ir para a China continental. E para a China continental, só peçam visto com alguma antecedência, porque eles pedem bastante documento. E o visto dura pouco, inclusive, porque eles... mas agora a China está se reabrindo mais pro turismo e tal. Inclusive, os caras estão produzindo um filme sobre a Grande Muralha da China com Matt Damon de protagonista. Tipo, tipo, ele tem um nome chinês no filme. É o whitewashing. O contrato uma celebridade. Mas enfim, então... Ou yellow face, como é conhecida essa prática. Também. Não, é mais conhecido nos Estados Unidos. Né? Se bem que aqui nós temos uma novela, né? Que é bastante tá curiosa. Levantando bastante polêmica. E só para falar, né, dos taiwaneses aqui no Brasil, eles acabaram chegando, né, nas décadas de 50 e 60, um grande afluxo, tanto de Taiwan quanto de Hong Kong. Então, boa parte dos chineses residentes no Brasil, principalmente desse afluxo, são da ilha. Inclusive, eu queria chamar a atenção para o mestre Liu Pailin, né, que ele é um dos introdutores da medicina tradicional chinesa e do Tai Chi Chuan aqui no Brasil, e minha sogra é discípula dele, então queria deixar esse registro. Tá tentando ganhar uma moral em casa, né? O que você fez? Não fiz nada, só tô lembrando desse fato que é importante, porque foram os taiwaneses um dos responsáveis por trazer tanto o Tai Chi quanto a medicina tradicional, a acupuntura aqui para São Paulo, principalmente. E considerações finais, Felipe? Então, como curiosidade, quando a gente criança é uma desgraça, né? Criança é cruel. Quando a gente é criança... E até a oitava série eu estudei com um taiwanês, o Ivan Lin. O Ivan Lin. Mas ele depois fez poli, inclusive. A gente acabou perdendo contato e tal, mas enfim, eu só passei em desenho geométrico e matemática por causa dele, porque eu copiava as coisas dele. E ele era filho de taiwanês. E ele ficava puto se a gente chamava ele de chinês. O que a gente fazia? Chamava de chinês. Exatamente. Minha consideração final é novamente agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos tolera, que nos prestigia. Divulguem o programa, façam sempre aquele lembrete que dá pra gostar, independente se você gostar ou não de futebol. Futebol é um termômetro social, não é um programa sobre... não é uma mesa redonda discutindo os lances da rodada. E se vocês quiserem uma demonstração dessa salada toda, eu recomendo o filme O Tigre e o Dragão, que além de ser um filmaço, além de ter ganhado vários prêmios, ele é baseado num livro chinês, produzido em Hong Kong, dirigido por um taiwanês, estrelado por um chinês continental com uma taiwanesa de mocinha. Desculpa, a mocinha também é de Hong Kong, mas o discípulo é de Taiwan. Enfim, é uma salada de China continental, China insular, Hong Kong, e é um baita filme, O Tigre e o Dragão. E eu vou indicar outro filme do Ang Lee, o Tigre e o Dragão. Ele foi o terceiro filme indicado para o prêmio de melhor filme em língua estrangeira pela Academia, só que 2 outros filmes do Ang Lee já tinham sido indicados, e o que eu vou recomendar para os nossos ouvintes é Comer, Amar e Viver, de 1994. É com a Julia Roberts? Não. Esse é outra pegada. Mas é um filme que mostra justamente uma família contemporânea, né, dos anos 90 em Taiwan. É um mestre, é um chefe de cozinha que tem 3 filhas. E esse filme foi indicado, chegou, né, na seleção final, mas acabou perdendo. E a gente vai ter música? A gente vai ter música. O que você separou pra... Eu tô com medo de você, Matias. Então, eu fui no seu embalo, então vou pegar o tema do Tigre e Dragão. Pipocou. A Love Before Time, em mandarim, né? Pra justamente, a gente sempre preza aqui no Fronteiras Invisíveis do Futebol de ouvir a língua do país ou da região retratada. Então, a Love Before Time, tema principal de Crouching Tiger, Hidden Dragon.